Muito bom dia para você. Estamos aqui na Zona Sul de Maués e vamos conversar uma entrevista com o deputado federal Sidney Leite e vamos acompanhar aqui a entrevista. Folha de Maués Comunicações para você que está ligado em qualquer ponto aqui da capital do Guaraná. Para renovar as suas energias aqui na terra do Guaraná. Enfim, deputado, mais uma estada sua, por ocasião também desse feriado santo aqui na terra do Guaraná. Bom dia, deputado. Bom dia, Josimar, bom dia, Alcinei. Bom dia, grande audiência da Folha de Maués, Amazonas na mídia. E dizer que sempre é uma alegria poder estar na minha terra. Eu estive aqui há dias atrás, de forma muito rápida, né, pelo falecimento da minha mãe. E um dos últimos pedidos da minha mãe foi que ela fosse enterrada em Maués, né? E lógico que nós não íamos negar esse último pedido da nossa mãe. E quero aproveitar a oportunidade, inclusive, agradecer a todas as mensagens, os telefonemas, os abraços, as palavras, que sem dúvida nenhuma foram muito reconfortantes nesse momento que todos nós da nossa família passamos de dor. Mas dizer, né, que sempre é uma alegria poder estar em Maués, poder rever amigos, ouvir, conversar, dialogar. Maués, que é uma terra que eu tenho muito carinho, muito amor e tem uma memória afetiva, né? E as pessoas estavam junto comigo, eu disse, olha, aqui é que eu cresci, aqui que eu passei minha infância, minha adolescência e parte da minha juventude, nesse bairro aqui da Marizia, certo? E é sempre bom estar aqui, onde toda a minha carreira política começou, né, um dia desse, por sinal, Alcinei, Josimar e você que nos acompanha nesse momento. Eu estava me recordando de uma coisa, a primeira vez que eu fui a Brasília como prefeito, eu jovem, 20 e poucos anos, e nunca imaginei que um dia eu estaria do outro lado da mesa como deputado federal, né? Então a vida tem dessas coisas, certo? Mas dizer que eu estou muito feliz de poder voltar à minha terra, rever e dialogar com conterrâneos, amigos e amigas. Deputado, seu carinho, o senhor ex-prefeito da nossa terra, no final da década de 90, já início de 2000, o senhor teve uma responsabilidade muito grande com a coisa pública. E agora, como deputado federal, tem destinado inúmeras emendas para o estado do Amazonas, especialmente para o município de Maués. E um dos pontos muito importantes que o senhor sempre cuidou com muito carinho foi a saúde pública. 4 milhões de reais que o senhor destinou ao município de Maués, só que a gente tem acompanhado, em virtude de denúncias dos próprios moradores do município, a inoperância no setor de saúde, como, por exemplo, denúncias a respeito de raio-x quebrado, falta de insumos nas unidades básicas de saúde do município e principalmente no Hospital Geral do município. Como o senhor vê essa situação, uma vez que o senhor tem destinado recursos para cá, mas isso não reflete nas melhorias da saúde pública na terra do Guaraná? Alcinei, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu sou um democrata por convicção, né? Eu fiz uma fala na tribuna da Câmara por passagem do aniversário do golpe da ditadura militar de 64. E aprendi muito cedo que com todos os desafios que tenha, o melhor regime é a democracia. Eu não sou a favor nem da ditadura de direita, nem da ditadura de esquerda. E aprendi a respeitar a vontade das urnas. E, né, eu tenho um posicionamento político em Maués. E eu tenho um lado, que é o lado do trabalhador, o lado da dona de casa, do agricultor, do indígena, da juventude, das mulheres, dos trabalhadores. Não é o lado dos ricos e dos poderosos, muito pelo contrário. E a urna mostrou um outro resultado. Eu respeito a vontade das urnas. Eu estou deputado federal da população de Maués e do estado do Amazonas. Eu tenho a consciência que eu não estou deputado federal só de quem votou no Sidney. Eu tenho essa compreensão e esse entendimento, que a minha responsabilidade ela é muito maior em defesa dos interesses da emprego e renda, de um serviço de saúde de qualidade, bem como também uma educação transformadora e segurança pública que funcione, certo? Dito isto, o que eu quero dizer? É que eu destinei recurso para essa atual administração. Como você bem colocou, já caíram nos cofres da prefeitura valores da soma de em torno de 4 milhões de reais. Agora, eu não sou oposição ao povo de Maués, mas eu não tenho compromisso com o erro.
Eu não vou pegar dinheiro público para que as pessoas fiquem fazendo farra com dinheiro público e desviando dinheiro público. Então, por exemplo, tudo que você disse eu ouvi nos poucos dias que eu estou aqui. Ouvi, por sinal, o seguinte também, que falta lençol nas camas do hospital, que falta combustível para transportar doente da zona rural, que falta, como você disse, insumo no hospital, insumos básicos nos postos de saúde na área rural. Então, eu lamento muito, né, que enquanto tenha dinheiro para pintar um prédio como a feira, o mercado municipal, que foi entregue agora, no final do que essa administração fez, em 100 dias de governo, mais de 1 milhão por dia de dispensa de licitação. Quem está dispensando licitação é porque não quer seriedade e transparência com dinheiro público, certo? Não quer. Então, eu lamento muito, Sinei. Por quê? Porque saúde é uma preocupação que qualquer gestor público, qualquer homem público tem que ter, certo? Por quê? Porque ninguém vai a um hospital quando não precisa. Ninguém vai a um hospital porque está bem. Quando você vai a um hospital é porque você tem problemas de saúde, certo? O Sistema Único de Saúde é um sistema maravilhoso, que se financia. E não tem sido falta de recurso na prefeitura. Nesses 100 dias de administração, a prefeitura já arrecadou mais de 70 milhões de reais. Então não faltou dinheiro para isso. Então não é falta de recurso, é falta de priorizar. É falta de você pegar o dinheiro público e destinar de forma correta a serviço da população. E você está falando de um recurso que eu transferi, mas tem recursos do Fundo Nacional de Saúde, do Programa, né, de Atenção Básica de Saúde, da média e da alta complexidade e outros recursos vinculados ao Fundo Municipal de Saúde. Eu lamento muito que a população de Maués esteja sendo privada do atendimento decente de qualidade que vinha sendo feito ao longo dos 8 anos de saúde, tendo o Júnior à frente da Prefeitura de Maués, para a gente ter esse retrocesso em menos de 100 dias de administração e implantar o descaso na Prefeitura de Maués. Deputado, nós temos, a exemplo disso que nós passamos, outros vários exemplos a respeito de licitações milionárias aqui para o município de Maués. Isso aqui tem sido, inclusive, pauta da imprensa a nível regional. Os principais blogs, sites de notícias da capital do estado têm dado atenção para Maués, mas, infelizmente, nesse sentido, a respeito dessas licitações. Quero destacar duas especificamente aqui para Vossa Excelência. A primeira é uma de cerca também de 4 milhões para questões de limpeza pública na nossa cidade. E quem anda hoje nas ruas da cidade de Maués sabe o abandono que está as ruas da cidade por conta da limpeza. E uma outra mais recente, alguns dias atrás, cerca de 7 milhões, para a questão aí de locação e estrutura para eventos aqui no município. Como é que você enxerga essa situação também? Olha, o que eu vejo é o seguinte, né? É como se botassem, né, uma mucura para cuidar do galinheiro. Essa que é a grande realidade que está acontecendo no município de Maués. O que você fala é uma verdade. Mas eu vi depoimentos de pessoas aqui que vendem churrasquinho, que vendia 70 churrascos e agora está vendendo 15. De comerciantes e empresários que tinha 12 funcionários e já demitiram. Nesses 100 dias de administração, 7 estão com 5. De outros que me disseram que se o quadro não mudar, vai ter que demitir. Então, veja bem uma coisa. Tem comércio que a venda caiu 30%, tem outros que caiu 40%. E eu estou falando de venda de alimentos. Eu não estou falando venda de material de construção, eu não estou falando de papelaria, eu não estou falando de loja de móveis, eu não estou falando de uma loja que vende panelas e utensílios para o lar, eu não estou falando de um comércio que vende roupa, confecções. Eu estou falando de quem vende comida. Eu estou falando de queda de venda de quem vende medicamento. Então, se a meu caro, vai despencar, inclusive, prestação de serviço, seja um serviço na área de quem lida com eventos, na verdade, de quem lida com lazer. E isso vai gerando um caos na economia do município. Por quê? Porque aí, o que ocorre? As pessoas vão ficando desempregadas. E é essa
realidade, infelizmente, que está acontecendo no município de Maués. Aí alguém pode dizer assim, mas e a receita? A receita está aí, o valor que eu coloquei está no portal da transparência. Isso eu, como qualquer cidadão, pode ver. A questão não é falta de recurso, a questão é a má gestão e desvio do dinheiro público. Veja bem o seguinte, eu tenho 33 anos de vida pública e não tenho hábito de ser leviano. Não faço acusações levianas. Certo? Por quê? Porque eu tenho responsabilidade com o que eu falo. E eu estou aqui afirmando nesse momento, infelizmente, lamentavelmente, inclusive de empresas denunciadas por blogs e por portais, com grandes indícios de ser lavagem de dinheiro pelo endereço já indicado. Como pessoas que estão na administração pública, vereadores, apoiadores da prefeita que comercializam e vendem para a prefeitura, que é, no mínimo, imoral, mas isso é vedado por lei. Então há um grande conluio nesse sentido, e quem padece com isso é a população. Recebi denúncia de pessoas que estão trabalhando na educação e que não receberam. Pessoas que estão recebendo salário a menor, que inclusive, né, provavelmente eu deveria ser questionado por ser membro da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, vou fazer parte da comissão especial que vai discutir o plano decenal da educação, e infelizmente a gente está vivendo esse caos. Certo? Por quê? Porque para você que não entende, esse processo de aquisição é aí que se inicia tudo no processo de corrupção dentro do poder público. Infelizmente, é o que está ocorrendo, e como eu falei ainda há pouco, não dá para dizer que não tem medicamento por falta de dinheiro, quando eu coloquei 4 milhões de reais, né, fora os recursos repassados, o município arrecadando 70 milhões de reais, mas tem dinheiro para pintar um prédio novo. Né? O que justifica isso? Tem dinheiro para fazer publicidade pessoal, que inclusive é proibido por atraso de salário na prefeitura, que era uma coisa que há 8 anos o município de Maués não via isso. Já no mês de janeiro atrasou o salário, falta de medicamento, falta de insumos na saúde, como o Alcinei falou, a cidade com vários problemas de lixo, certo? E, infelizmente, o que eu vejo é o seguinte, é que é um quadro desanimador e que essa situação só vai piorar. Paralelo a essa questão da educação, muito bem colocada pelo senhor, deputado, a gente percebeu que uma das suas emendas que se consolidou no Liceu de Artes aqui do município de Maués beneficiava mais de 1.100 pessoas aqui do município, adolescentes, jovens, e hoje a gente se depara num centro de arte praticamente paralisado, e como o senhor vê essa situação, o senhor que é um dos grandes incentivadores da cultura, realizou grandes festas do Guaraná, e o resultado disso foi uma das emendas que consolidou nesse que foi um dos únicos liceus mantidos com RP, ou seja, recurso próprio do município, e hoje, no 4º mês do ano, está paralisado. Olha, nós só tínhamos 2 liceus de arte no estado do Amazonas. O Cláudio Santoro, na cidade de Manaus, e um liceu de artes, que fica embaixo dos camarotes e arquibancadas do Bombódromo de Parintins, aqui, nossa querida vizinha, Ilha de Tupinabarana, mantida pelo governo do estado. E eu, como deputado estadual, depois de conversar, você, inclusive, tantos outros amantes da cultura e jovens, talentosos, que precisava desse espaço para fomentar a dança, a poesia, a escrita, quem gosta de percussão, de um teclado, instrumento de sopro, que a gente pudesse ter esse espaço. E aí, o Júnior, prefeito na época, fez o projeto, demandou, eu ainda estava deputado estadual e destinei o recurso. E como você colocou, né, mais de 1.000 jovens participando de atividades, porque essa iniciativa, Cinei, a primeira experiência que eu tive, e você lembra disso, foi lá na Ilha da Juventude, ali em frente ao hospital, né, do município de Maués. Aquilo ali inspirou, eu acredito que isso. E você lembra que a lenda do Guaraná ela tinha um perfil, e depois dali mudou, né? Muitos talentos surgiram, a percussão ficou mais forte na lenda do Guaraná, e nós tivemos uma lenda que traduz, né, o potencial e o talento de todos os nossos artistas. E fico muito feliz de poder dar essa contribuição como prefeito. Mas veja bem o seguinte, um povo sem cultura e sem o registro da cultura é um povo sem alma, não é verdade?
Então, veja bem, nós já perdemos muito da nossa história. E eu entendo que esse liceu seria a oportunidade de nós fazermos esse resgate, de mostrar todo o talento, toda a competência. Você que é um historiador, né, que tem contribuído, e eu lhe acompanho. Ontem eu vi que você colocou uma foto, né, e eu me recordo vagamente, porque eu era criança, da antiga matriz do município de Maués, né. Então, muito da nossa história a gente perde porque não há registro, né. Uma vez eu conversando com uma amiga, e ela disse que uma amiga da mãe dela se dispôs a fazer a árvore genealógica da família e como é que chegaram aqui os Itália, de Veneza, né, próxima a Veneza, é chamada Murano. E lá eles têm uma espécie de areia que eles fazem elementos de vidro, cavalos e tudo, que são peças lindas, conhecidas no mundo todo, palhaços, peças valiosíssimas, muito caras. E esses italianos têm o sobrenome de Ducci. E ela reporta o seguinte, olha o que é interessante, que parte dessa população, na guerra, migrou para Maués, na Grande Guerra, e vieram para cá. E, segundo ela, teriam desenvolvido o artesanato do Guaraná. Porque o artesanato do Guaraná ele não tem nenhum perfil de artesanato indígena. Né? Você vê o artesanato indígena no mundo todo, ele tem uma linha. E aquilo não tem característica de artesanato indígena. O meu avô, o então Raimundo Leite, trabalhava com artesanato do Guaraná. E um dia eu conversando com ele, garoto, eu disse assim, o senhor trabalha muito bem. E você viu o seguinte, uma coisa me chamava a atenção. Todos os instrumentos eram da natureza. O único que não era uma tesourinha de cortar unha. Ele disse, não, meu filho, quem trabalhava muito bem era o seu Manuel Doce. E essa historiadora deduziu o seguinte, né, eu estou contando da forma que me contaram, mas eu não tenho dúvida que é um duro golpe contra a juventude. Quem faz isso quer ver a juventude na droga, quer ver a juventude sem perspectiva, sem esperança, sem futuro. Quem faz isso são pessoas que, inclusive, são pessoas de pouca fé. Porque quem tem amor ao próximo não quer ver o filho de ninguém sem perspectiva na vida. Então eu lamento muito que isso esteja acontecendo, que o liceu, que é uma luta e uma vitória, não do Júnior, não minha, é uma vitória da juventude do povo de Maués, é uma vitória da população de Maués, é a vitória de quem aprecia e gosta de uma boa música, de ler uma poesia, de ver um talento se expressar, de ver uma alternativa para o jovem, independente se ele vai ou trabalhar neste setor. Né? Como diz a ministra da Cultura, Margarete Menezes, né? A cultura tem que ser vista de modo diferente, a cultura tem que ser vista como uma cadeia produtiva, que gera emprego, renda e oportunidade. Certo? E Maués é uma cidade rica de belezas naturais e que a implementação do turismo precisa da atividade cultural. Eu lamento muito, fiquei muito triste quando eu soube disso, né? E, infelizmente, nós temos à frente da prefeitura uma pessoa que não tem compromisso para com a juventude, não tem amor para com os jovens e para com as famílias de Maués, né? Porque eu aprendi um ditado com a minha avó que dizia o seguinte, quem meu filho beija, minha boca doce. Né? Então, essa pessoa não tem compromisso, porque não há compromisso para com os jovens do município de Maués. Lamento muito de terem fechado um espaço, né, uma atividade, e que tinha lá à frente uma pessoa que eu tenho muito carinho, uma pessoa extremamente comprometida com o município de Maués, muito talentosa, capaz, competente, que é o nosso ex-vereador Denis Dorzani, né? E que fazia um belo trabalho junto com toda uma equipe, mas principalmente esse espaço dado para os talentos e jovens do município de Maués. Deputado, no ano passado, Vossa Excelência fez uma articulação via Brasília, isso aqui refletiu no município de Maués, no governo da família. No ano passado, tem mais de 500 famílias beneficiadas, além daquelas que já haviam sido. Este ano, nos primeiros meses, nós tivemos aí a perca de cerca de 800 famílias do município só do município de Maués que deixaram de fazer parte. Um detalhe importante, deputado, essas famílias elas não deixaram de fazer parte porque mudaram de vida ou alcançaram o emprego. A grande maioria foi por falta de atualização cadastral.
que é uma competência do município também. Como é que você vê essa situação também dessas famílias que deixam de receber um benefício federal aqui para o município? Olha, eu lamento muito, porque quem está no CAD único não é uma pessoa que está empregada e está vivendo bem, né? Eu sou defensor dos programas de renda mínima, tenho alegria. Esse projeto foi idealizado na Câmara por uma colega deputada, Josimar, que é a deputada Tabata Amaral, de São Paulo. Junto com ela, eu sou membro da Comissão de Educação e membro da Frente Parlamentar Mista. Por que mista? Porque é uma frente Câmara. A ideia de nós trabalharmos o pé de meia, né, que assim foi batizado o programa. E o Bolsa Família só sabe a dor da dificuldade, da fome, da necessidade de ver um filho precisar muitas vezes de um leite, de um alimento e não ter, né? De ver um filho precisar do medicamento e não ter acesso ao recurso para poder comprar, certo? Infelizmente, isso é um duro golpe. Agora, por que essas pessoas perderam o Bolsa Família? Porque não há informação correta da base de dados por parte do município. Porque é importante que se saiba o seguinte: o Bolsa Família ele é um programa federal, mas quem abastece de dados o sistema do CAD único é o município, seja das plataformas de educação e da saúde prioritariamente. E esses dados são cruzados. Se essas informações não são fornecidas, nós temos problema. Por isso que nós vamos ter problemas ainda, quando você desestrutura o sistema de saúde do município, como foi dito aqui pelo Alcinei, né? Quando tem um atendimento de qualidade na rede de saúde aqui na cidade de Maués. Então nós teremos esse reflexo. Porque deixa eu colocar aqui para vocês também. Eu recebi denúncias de que na Escola Salum de Almeida, né, além de alimentação que está sendo servida, está sendo de péssima qualidade, certo? O café da manhã, que chamam de lanche, é um pão com margarina com café, né? E esse é o alimento que estão dando para a criança. Mas não só isso, que uma escola de tempo integral tem turmas que tem 3 períodos sem aula, que isso é um absurdo. A aula já começou atrasada, tanto na cidade quanto na zona rural, né? Dificilmente vão cumprir o que diz a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que é 200 dias de aula e 800 horas aula, certo? Então, nós teremos esse reflexo, e torço para que não piore, né? Porque, como eu disse anteriormente, infelizmente, a prefeita ela é muito capaz. Conseguiu, em 100 dias, botar parte da população de joelho passando fome no município de Maués. Porque se o comércio não está vendendo comida, é porque tem gente passando fome. Porque comida é item de necessidade prioritária. Ninguém deixa de comprar comida, né? O Brasil tem, no setor de proteínas e grãos, o que mais representa do PIB brasileiro, porque alimenta ao redor do mundo. A gente só não compra comida quando não tem dinheiro, não é verdade? Até porque eu não posso dizer o seguinte: para a fome, passa daqui a um mês, né? Passa quando a gente tiver um prefeito que olhe pela gente. Não pode dizer isso. Infelizmente, a fome é diária, ela é presente, certo? E a família que está no CAD único, na grande maioria das vezes, é o único dinheiro que ela conta, é o dinheiro do Bolsa Família. Então, eu lamento e fico preocupado. Inclusive, tão logo eu soube da notícia, eu procurei o Ministério de Desenvolvimento Social, Combate à Fome e à Pobreza, e entrei em contato para saber o que tinha acontecido. Infelizmente, é o que você afirmou, é a ausência das informações necessárias, para não dizer outra coisa, né? E eu não sou leviano de afirmar aquilo que eu não conheço. Então, isso vai prejudicar as pessoas. Por quê? Porque se não é preenchido corretamente esses dados. Agora, se a criança não tem aula, como é que vai dizer que a criança está tendo aula, né? Se a pessoa não consegue o acesso a serviços básicos da saúde, porque tem lá os critérios do CAD único, como é que a pessoa vai acessar o Bolsa Família? Então, isso é um problema muito grave, é um problema muito sério, certo? E que, né, a maldade da atual administradora do município de Maués não está, Alcinei, só na juventude. Está na família do pobre, está nas crianças, porque ela está tirando o alimento
da boca dessas crianças. Né? É isso que está acontecendo. Por quê? Porque só está no Bolsa Família, no Cade Único, quem precisa, quem está ali no limite da margem da pobreza. Né? Então, você tem todo um critério, inclusive per capita por família. Eu participei da discussão do novo Bolsa Família, eu votei na PEC da transição para que a gente garantisse o Bolsa Família turbinado, inclusive com diferencial por criança. Né? Enquanto tem gente que diz que é contra, eu sou 100% a favor. Até porque o Brasil é um país desigual, em que poucos têm muito e muitos quase nada têm. E volto a repetir, só sabe a dor da fome e da dificuldade quem passa. Infelizmente, essa realidade está acontecendo no município de Maués e eu só vejo isso piorar, porque cada dia que me ligam, me mandam mensagem, me relatam, e o que eu tenho ouvido aqui, né, é só coisas que vêm, infelizmente, ao encontro de que vocês dois estão me afirmando aqui. Com relação à educação, um ponto assim, muito interessante que a população tem reclamado, por exemplo, numa seletiva que ocorreu no município, diversas falhas, inclusive apontadas pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas, com relação a profissionais que não têm qualificação, isso compromete o setor educacional do município. Outro problema também, deputado, fardamento escolar, inclusive pais que participaram de reuniões organizadas pelo órgão de educação municipal aqui do município, relataram que a prefeitura não vai fornecer até o momento o material escolar, aliás, o fardamento escolar. E recurso tem para isso. O que a gente percebe é falta de gerenciamento e a população, os pais das crianças, têm relatado isso nas redes sociais e principalmente também para nós aqui dos portais aqui do município, essa preocupação, uma vez que tem recurso para isso, mas infelizmente a gente não está vendo isso lá beneficiando a população, principalmente as crianças das creches municipais, que foi de onde veio a informação para nós. Primeiro é o seguinte, é bom se ressaltar o seguinte, na administração anterior, quem tinha 2 cadeiras, recebia aí 4 mil e tal. Né? Diminuíram o salário dos professores. Fizeram um processo seletivo que, para chamar as pessoas de forma correta, essas pessoas tiveram que bater na porta da justiça. Certo? E, o que é mais grave, tem pessoas trabalhando sem receber. E como é que você disse, tem pessoas trabalhando, né, sem a devida qualificação do exercício da pedagogia, porque você tem que ter formação para tal. Né? Então, é muito grave. Grave, primeiro, de graves indícios de desvio de dinheiro da educação. Né? Eu falei aqui que eu recebi denúncia das péssimas qualidades do que está sendo servido para as crianças no Salão de Almeida. Eu falei aqui para você, né, de atraso de pagamento de trabalhadores da educação. Agora, você coloca uma coisa que também é extremamente grave. Não dá para ter professor na sala de aula que não tem a formação, que é um corpo estranho a isso. Por quê? Porque tudo que se tem trabalhado na educação é muito pelo contrário, né? É para a valorização e formação continuada dos trabalhadores da educação. É isso que a gente tem trabalhado no Congresso Nacional e aqueles que têm compromisso para com a educação desse país. Agora, veja também uma outra coisa que é lamentável, muito lamentável e preocupante. Tem locais que foi desmobilizado o sistema do transporte escolar, que tem comunidades que levavam os filhos, transportavam os filhos desses trabalhadores, de trabalhadoras, para determinada comunidade. Como foi desmobilizado, né, porque nem tudo é transporte escolar, desde a minha época como prefeito existia um sistema que denominaram de parceria, né, que a prefeitura entraria com uma cota de combustível, né, por ser uma família ou algo tal, uma situação excepcional, tinha aquilo. E o que a gente vê é um direcionamento, né, e está claro com todas as digitais, tanto da licitação da merenda escolar, quanto a questão do transporte escolar. Então, meus amigos, não há nada que fuja o controle da sanha de quem governa o município de Maués por abocanhar o dinheiro da população. Seja na saúde, não importa que aquela pessoa esteja sofrendo, passando mal, esteja internada, com dor, com sofrimento.
de medicamento, a falta de compromisso, mesmo que ele esteja lá, não tenha a formação correta, nada. A pessoa pode estar morrendo e não há o mínimo de calor, de amor humano, o mínimo de humanidade. Segundo, como você colocou, tirar comida da boca das nossas crianças, de mães, de trabalhadores, quando prejudica a informação correta do Bolsa Família. Terceiro, né, sem fardamento escolar, merenda de péssima qualidade e corta o transporte escolar de inúmeras crianças, que fica muito difícil para um pai que já tem dificuldade no sustento da sua família, ter que bancar o transporte para sair da sua residência para navegar um bom tempo, singrando os rios, abastecendo de combustível para ir para deixar a criança, voltar para a sua casa, não é verdade? Porque ele tem que trabalhar lá no seu roçado e depois voltar a fazer 4 viagens para levar essa criança. Então, infelizmente, né, nós estamos vivendo um caos, mas um caos do ódio, de quem não tem amor, né, de quem não acredita em Deus, porque só quem faz isso é quem não tem amor e não tem compromisso, e tem uma sede danada por dinheiro. Né? Infelizmente, nós estamos vivendo essa situação com poucos dias de administração. Deputado, me permita levantar mais 2 questões aqui em relação à saúde do nosso. Hoje nós já estamos aí caminhando para os últimos dias do mês de abril, 4º mês do ano, e nós não tivemos ainda esse atendimento que nós tínhamos, por exemplo, no ano passado, levando às comunidades, ao povo ribeirinho, esse atendimento de qualidade à zona rural. E a segunda, além da unidade básica de saúde que complementava uma saúde que já atendia o povo no ano passado na zona rural, nós não temos também as unidades básicas de saúde no interior funcionando como deveriam. Essas denúncias também já têm chegado até a Vossa Excelência? Como é que você vê essa situação? Não, da UBS Fluvial estou ouvindo pela primeira vez, isso é muito grave, muito sério, né? Já se tinha avançado, inclusive, com 2 polos, né, bastante populosos do município de Maués, que é o Alto Apuquitauá e o Médio Apuquitauá com médico, já estava no radar para fazer isso na região do Arariá de Cima e do Paraguari, comunidade Nossa Senhora de Lourdes do Bom Jesus, Nossa Senhora de Lourdes do Curuçá e Santo Antônio do Mucajá, certo? Mas, ou seja, para cada setor que você olha da saúde, a coisa é mais grave, né? E isso vai refletir o seguinte: se dentro do hospital já há isso, que o Alcinei falou aqui, o raio-x não funciona, né? Falta insumos básicos, falta medicamento, não tem lençol, né? As UBS na cidade desestruturada, o interior com certeza vai sofrer muito mais, porque o abandono será maior. Recebi sim a denúncia do corte de combustível para as ambulâncias, né? Eu não me lembro quantas, mas várias vezes que eu fui no Alto Apuquitauá em várias regiões, eu vi o Júnior, então prefeito da época, entregar inúmeras lanchas dessa para que pudesse fazer o resgate, inclusive para o polo, né? Lanchas menores para resgatar para o polo, para que o polo pudesse trazer para a área urbana. Então, amigos, deixa eu lhe dizer o seguinte, infelizmente, e eu digo isso com muita tristeza, né? Nós temos aí um problema muito grave, porque quando nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de vida, né? É a decisão se as pessoas vão viver ou vão morrer. Quando a saúde é de péssima qualidade, certo? E eu já vi isso, né? Eu já assumi a prefeitura com caos na saúde, certo? Então, eu lamento muito, né? E tem algo aqui que vocês não me questionaram pela saúde, me enviaram, né, um sistema de contratação, né, que no mínimo chama atenção. Você cria uma empresa hoje, logo em seguida essa empresa é contratada para prestar serviço. Ou seja, é todo um arranjo, né, no sentido de que você vê indícios muito fortes de desvio de dinheiro público. Agora, né, não tenha dúvida, e continuo firme na oposição, certo? Que entende que compromisso é compromisso e lado é lado, da perspectiva daquele compromisso que você tem para com o eleitorado, né?
como eu disse, eu respeito a vontade das urnas, né? Eu sou um democrata por convicção, né? Eu apoiei um candidato a governador, que é o senador Eduardo Braga, né? Ele perdeu a eleição, nem por isso, vida que segue. Nós vamos trabalhar e lutar pelo aquilo que a gente acredita que seja o melhor para o estado do Amazonas, a questão de posicionamento político, de compromisso e de responsabilidade. Eu não sou daqueles que, porque fulano está no governo, eu vou apoiar o governo. Não, eu aprendi a ter lado, eu aprendi isso aqui, a lutar pelos mais humildes, pelos aqueles que mais precisam e pelo aquilo que a gente acredita, né? Eu tenho 33 anos de vida pública, fiz 58 anos na semana passada, certo? E aprendi com o povo de Maués isso, a ter compromisso e responsabilidade para com as pessoas. Por isso que eu costumo dizer o seguinte: não vai ser qualquer um que vai achar que vai chegar e vai pegar a mão do meu braço, e não é por aí. Eu não sou melhor do que ninguém, né? Todo dia eu aprendo, certo? Todo dia você vê soluções positivas em gestões públicas. Tenho percorrido esse estado todo, né? Hoje eu estou aqui, semana passada eu estive no município do Anamã, que eu costumo dizer que é a Veneza do Amazonas, né? Todo ano ela vai para o fundo e todo ano fica seco as palafitas, né? Porque era uma região de várzea, certo? Estive em Manacapuru, né? E estou passando esses dias aqui na minha terra, conversando, ouvindo e falando para com as pessoas. Por quê? Porque eu tenho um mandato popular conferido pelo povo do Amazonas. E eu aprendi uma coisa: o que os olhos não veem, o coração não sente. Agora, é muito grave o que está acontecendo no município de Maués. E vou lhe dizer aqui uma coisa, né? Até porque as pessoas me perguntam. Isso é conhecimento da classe política inteira no estado do Amazonas. Porque hoje, né, não é com rádio, não é com a TV, mas com o que a gente está fazendo aqui com a internet, as informações se multiplicam, né? Tem falas minhas na tribuna da Câmara, Alcinei, que eu falo lá e acho assim, não, isso aqui a audiência é pouco e tal, né? Há dias atrás eu estava no município de Pauini, que fica próximo ao estado do Acre. Por sinal, eu saí de Brasília, peguei um voo, fui para Rio Branco, e de Rio Branco eu peguei um monomotor e fui para Pauini, né? E lá a pessoa comentou isso: olha, eu vi o senhor falando sobre esse assunto, como é que está esse projeto? E eu fui conversar com a pessoa, mas, né, eu disse, pô, mas como é que é aqui no Pauini, que é um município distante, isolado, isso não saiu na TV aberta, isso aqui não está na rádio local, e como é que essa pessoa acompanhou? É a internet. Por mais que seja difícil a internet no interior do Amazonas ter essa informação. Então, eu quero dizer o seguinte, Josimar e Alcinei, e você que me acompanha nesse momento: eu estou muito triste e muito preocupado, porque o povo de Maués não merece isso. Não merece isso. Sofrimento e dor, muita dor, né? Porque eu vou lhe dizer uma coisa aqui: ninguém vota em ninguém acreditando no pior. Você vota acreditando no melhor. A democracia aponta isso. Hoje tem gente que diz que o Brasil está dividido, mas tanto o eleitor de A quanto o eleitor de B querem o melhor para o Brasil, eu não tenho dúvida disso, certo? É isso que eu acredito. Então, eu fico muito triste, lamento muito, né? E vamos trabalhar. Vamos trabalhar por quê? Porque na democracia nós temos uma coisa, né? A gente elege aquilo que a gente entende que é melhor, né? Mas a gente pode corrigir nossos erros, né, quando tem um resultado que não corresponde à expectativa da população. E o futuro deputado Sidney Leite, o senhor que é uma das grandes lideranças do estado do Amazonas, fruto da confiabilidade do povo amazonense, especialmente do interior, e o futuro do deputado Sidney Leite, uma vez que sei que ainda é um pouco prematuro, estamos a um ano da eleição de 2026. Como o senhor está vendo esse cenário e o que o povo de Maués pode esperar de uma das grandes lideranças do estado do Amazonas, especialmente aqui do... Ninguém faz nada só, né? Eu costumo dizer que nem filho a gente faz sozinho, nem o homem, nem a mulher, né? Eu faço parte de um partido político, né? E o nosso partido tem um pré-candidato a governador do estado do Amazonas, que é o senador Omar Aziz. E nós estamos trabalhando forte
para a gente trabalhar aliançado com MDB, né, que tem o líder do MDB no Senado. Por sinal, a gente vive um momento muito rico, né? A maior bancada do Senado, no Senado Federal, é do meu partido, PSD, que tem como líder o senador Omar Aziz. E o segundo maior partido é o MDB, que tem o senador Eduardo Braga como líder do MDB. E nós vamos trabalhar também por essa aliança, né? E um dos candidatos a Senado será o senador Omar Aziz, né? Eu continuo no meu partido à disposição como um soldado, certo? Mas estando lá trabalhando na luta juntos, tanto no estado do Amazonas quanto a nível nacional. A gente tem discutido muito um projeto nacionalmente. Nós vamos ter um encontro recentemente no estado de Minas, em Belo Horizonte, mas o prefeito, que era do nosso partido, o prefeito faleceu, né? Estava com problema de saúde, infelizmente. Esse encontro foi adiado. E nós vamos ter aí, com certeza, um projeto, né, de alternância, não só política, mas de governo no estado do Amazonas, né? E nós vamos estar junto nesse projeto para a reconstrução do estado do Amazonas. Então, o que eu tenho a dizer neste momento é isso, né? Eu estarei participando ativamente do processo político, como eu fiz nos meus últimos 33 anos de vida pública, né? Até porque eu tenho lado, tenho posicionamento, certo? Eu não sou daqueles de me esconder e de mudar de lado facilmente, muito pelo contrário, né? Eu vou para onde eu recebo a missão de ir pelo voto popular, né? E eu acredito nisso. Então, eu estarei junto nesse projeto pelo Amazonas e com certeza pelo município de Maués, porque eu não preciso falar, né? Minha vida pública demonstra isso, né? O carinho, a responsabilidade, o amor, a dedicação, o trabalho que eu tenho para com o município de Maués. Tanto é, né, que muitos lugares que eu chego, quando o locutor me apresenta, deputado federal Sidney Leite do município de Maués, né? Então, todo mundo sabe disso e eu tenho muito orgulho de ter nascido em Maués, mas de ter começado minha vida pública aqui. Isso me alegra muito e isso me enche de muita alegria. Então, eu estarei ativo e participando do processo, e é lógico, nós temos um projeto político para o Estado e para o município de Maués. Não é verdade? Afinal, eu faço política, nunca neguei isso. E acredito na política como uma coisa boa, como algo que transforma. E, para você ver uma coisa, eu estava, salvo engano, terça ou quarta-feira, pela manhã, dado uma entrevista na Rádio Rio Mar, né, que é uma igreja ligada à Igreja Católica, por uma pessoa que também é político, foi vereador na cidade de Manaus, durante muito tempo trabalhou na Rede Amazônica, que é a sucursal da TV Globo no estado do Amazonas, o Elias Emanuel. E eu fui falar de um projeto que eu aprovei semana retrasada, sobre o INSS. As pessoas entram com a documentação no INSS digital e em torno daquela posição, daquela sua solicitação daquele benefício. E esse projeto de lei nós aprovamos na Câmara dos Deputados e diz o seguinte, que se a pessoa tem direito, por exemplo, a um BPC, se a pessoa tem direito ao auxílio maternidade, entrou com a documentação, em 30 dias, se o INSS não movimentar o processo, não der prosseguimento, a pessoa passará a receber o seu benefício. Os casos de saúde, 60 dias. Aquilo que precisa de perito e tudo. Se o INSS, em 60 dias, não fizer esse processo andar, aí você me pergunta, mas, deputado, por que esse projeto? Porque no Amazonas nós não temos um médico perito no interior do estado. Fecharam as agências do INSS. Você só tem um INSS digital que não funciona. E o que é mais lamentável, nós temos milhões de brasileiros numa fila de espera pelo benefício da Previdência Social. Mas aí eu terminei a entrevista. E ele ainda me perguntou sobre enchente de madeira, sobre peixe e tal. E eu estava saindo para visitar o Colégio Dom Pedro II, né, o Colégio Estadual Dom Pedro II, que estudou governador desse estado e está caindo na cabeça dos estudantes. E a pedido dos estudantes eu fui lá, como membro da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados, fazer um apelo. Uma senhora vem passando, né? Você não é o Sidney Leite? Eu digo, sou. Você fez o Bolsa Universidade, eu fui cursar.
salvo engano, fisioterapia, porque o Senhor me deu uma oportunidade. Então eu aprendi na minha vida pública onde passar a construir soluções para mudar a vida das pessoas, né, para transformar a vida das pessoas. Por isso que eu acredito na educação, por isso que eu luto por uma educação de qualidade. Por isso que quando eu fui prefeito eu construí escola em todas as comunidades existentes do município de Maués. E levei educação para todos, para as crianças aos idosos, né. Busquei isso. Por quê? Porque abaixo da permissão de Deus, do povo de Maués e do Amazonas, eu só estou deputado federal porque eu tive a oportunidade de estudar. Estudei as séries iniciais lá no Santina Filizola, as séries finais do ensino fundamental no Maria da Graça, depois o ensino médio lá, e saí daqui, passei no concurso vestibular, né, e em 88 eu ingressei na Universidade Federal do Amazonas, que naquela época era a Universidade do Amazonas, UA, né, e lá eu ingressei no curso de jornalismo. Então, eu acredito muito do que eu consigo exercer no meu mandato e na minha vida pública por ter tido a oportunidade de estudar. E isso eu quero para o meu conterrâneo, eu quero para as pessoas que eu conheço e para as pessoas que eu não conheço. Por isso eu lutei muito pela educação quando fui prefeito e trabalhei, né? Por isso fiz quando fui secretário na cidade de Manaus, com Bolsa Universidade, que são mais de 300 mil jovens que já ingressaram na universidade graças a esse programa. Por isso hoje eu estou no 7º ano como deputado federal e sou membro da Comissão de Educação e lutei e luto pela valorização dos trabalhadores da educação. Por isso eu fui o único deputado do estado do Amazonas a fazer parte da comissão do novo Fundeb, certo? E vamos continuar lutando e trabalhando. Mas sendo muito objetivo, eu estarei no processo, serei candidato e vamos estar junto, né? Não só pela melhoria do povo, da qualidade de vida da população do município de Maués, mas como do estado do Amazonas, e continuo firme e forte defendendo aquilo que eu acredito por um Brasil melhor, menos desigual e de oportunidade para todos. Deputado, nós queremos aqui de antemão agradecer a sua disponibilidade. Um parênteses aqui para dizer que uma outra oportunidade, nós especificamente queremos falar sobre qualidade de vida, porque o senhor acorda muito cedo, malha, vai caminhar, viaja, muitos municípios, está em Brasília, dorme em um município e acorda em outro. É uma maratona, né, deputado? Com certeza, mas deixa eu dizer o seguinte, eu posso contar aqui uma história muito curta. Na Segunda Guerra Mundial, né, o Churchill, né, que leva até o nome de um charuto, de tanto que ele fumava, Churchill era um exemplo de tudo que não se deve fazer. Ele não tinha apoio nem no partido dele, porque o rei da Inglaterra não era o pai da rainha Elizabeth. O rei da Inglaterra era o tio dela. Só que ele se apaixonou por uma gringa. E a monarquia não aceitava que ele se casasse com uma mulher que não fosse inglesa. E ele abdicou do trono pelo amor e foi morar em Paris, na França, um país vizinho. E o pai da rainha Elizabeth assumiu o reinado, né, que era o irmão, assumiu o reinado da Inglaterra. E naquela confusão, né, os nazistas e os fascistas avançando a Europa, avançando ali toda aquela região, né, ainda com Mussolini na Itália e o Hitler na Alemanha, né, entenderam que a pessoa que podia enfrentar aquilo seria o Churchill. Mas o Churchill, ele acordava e ele já pegava um charuto e um copo de uísque. E o café da manhã dele era 2 ovos com gema cru e bacon, né, que é gordura pura. E um dia, porque a rainha Elizabeth manteve essa tradição, mas o rei toda terça-feira, que era o chefe de Estado, despachava com o primeiro-ministro, que era o chefe de governo. E num desses dias, aquele momento tenso de guerra, né, e a Alemanha ali prestes a invadir a Inglaterra, né, o rei convidou ele para almoçar. E reza a lenda que o Churchill ele tomava 2 garrafas de champanhe no almoço, só no almoço, e ainda ia, né, fazer o de jejum, fazer lá a digestão dele com vinho do Porto, né. E aí o rei, intrigado, perguntou, disse assim, e como é que você consegue? Ele disse, é prática, é praticar. Então, eu me condiciono a isso, aonde eu estou, eu faço. Eu faço em Maués, como eu faço em Manaus, como eu faço em Brasília, se eu faço em São Paulo, em qualquer cidade eu faço exercício, né? Por quê? Porque
Ficar na cama, dormindo ou deitado, né, enrolado, se a temperatura estiver gostosa, é muito bom. Mas você ter qualidade de vida é melhor, né? Então nós estávamos falando aqui de saúde. O hospital, ele cuida de doença. A doença, a saúde, a gente cuida antes. Quando a gente tem uma prática boa de exercício, quando a gente tem uma preocupação mínima, né, com a alimentação, e ter uma alimentação adequada, Josimar, você não precisa de ser rico, é evitar aquilo que é ruim, né? Carboidrato, gordura, açúcar, muito pelo contrário, tu diminui o que tu come, e tu come coisas boas, né? Como comer um peixe, que é uma alimentação saudável. Então eu busco fazer isso, né? Maués todo é sabedor, eu perdi 3 irmãos, né? 2 com 56 anos, que foi o Bahia e o Garrincha, e depois perdi o meu irmão Sábio com infarto. E se tem uma coisa que eu aprendi com a dona Graciele, é que viver é muito bom. Olha, o dom da vida que Deus nos deu, ele precisa ser cuidado e valorizado, e esse é o principal dom que ele deu para nós, que é uma coisa maravilhosa que é a vida. Então, eu busco, né, tirar ali uma parte do meu tempo para isso, certo? E quando eu estou, né, e não são poucas horas por semana, né, são ali mais de 7 horas que eu fico dentro de um avião, no mínimo, né, indo e voltando de Brasília, aí eu costumo ler, né, porque também eu, né, tenho um hábito, eu acordo muito cedo e eu principalmente baixo e faço uma leitura dinâmica dos principais jornais do país, porque eu preciso disso, porque a minha função exige isso. Então, eu aprendi isso na dor, com a perda dos meus irmãos, né, que tem essa disfunção, eu costumo dizer que é um defeito de fábrica, que independente da sua alimentação, o colesterol é alto, né, e isso contribui sensivelmente para o entupimento de artéria. Então, você consegue, como qualquer consegue. Para você fazer uma caminhada, basta botar um tênis, né, e ir para a rua, independente de onde você esteja. Assinei só para abrir um outro parênteses aqui para você fazer suas considerações. Deputado, hoje tem Clássico dos Milhões. Qual é o seu palpite para hoje? Flamengo e Vasco no Maracanã. Aliás, o clássico é Vasco e Flamengo no Maracanã. Pois é, o que tu acha? Meu amigo, eu tava dizendo, né? Eu já desse entrei no avião e foi um do lado do outro, eu e o senador Plínio Valério, ele é vascaíno. Eu disse, rapaz, mas o que aconteceu com o Vasco ia ganhar do Corinthians, estava bom, levou um chocolate. Eu não tenho dúvida, né, que vai dar Mengão, né, vai dar Flamengo, né? Nós temos um treinador que agora ajustou o Flamengo, certo? Porque a última experiência antes dele, que nós tivemos, o Flamengo não repetiu um jogo com os mesmos jogadores, e se você observar, foi ali que o Gabigol declinou, né, e não se recuperou mais, certo? E tem um conjunto, né, e que a gente vai continuar torcendo. Por sinal, se você me permitir, né, e eu queria falar isso para as pessoas que são tentadas a isso, jogo, ninguém ganha dinheiro em jogo, as pessoas só perdem dinheiro, quem ganha dinheiro é a banca, né? E tem aí, né, toda uma discussão nos últimos dias na imprensa envolvendo um jogador do Flamengo, que é um ídolo da torcida flamenguista, de todos nós flamenguistas, que é o Bruno Henrique, certo? E eu tenho 3 projetos de lei na Câmara dos Deputados, certo? Inclusive até 10% da sua renda. Segundo, quem está no CAD único fica proibido de fazer aposta. E terceiro, eliminar a publicidade, porque jogo vicia. Jogo causa dependência, como causa droga, como causa o álcool, como causa o cigarro. E não faz bem. Jogo é lazer. Aquela pessoa que diz, não, mas eu ganhei tanto, aquilo é isca. Ninguém ganha no jogo. Então eu queria aproveitar essa oportunidade e agradeço a vocês, né? Mas eu estou com esses 3 projetos de lei, né, para que a gente possa efetivamente disciplinar na integralidade essa questão das apostas online, que tem causado muito prejuízo, muita dependência no nosso país. Para você que ficou acompanhando a nossa entrevista com o deputado federal Sidney Leite, PSD Amazonas, a gente agradece pela audiência e suas considerações finais, deputado. De um até breve, a terra do Guaraná, onde o senhor se sente muito bem, terra mater, né, com certeza, e onde o senhor repõe as energias com o Guaraná e com essa natureza amazônica que só harmoniza a alma e com certeza dá mais força para o serviço na Câmara Federal. Pois é, Alcine, agora esse negócio do Guaraná, né? Alguns colegas me veio postar tomando Guaraná, colega deputado federal, e me pediram, por exemplo, a deputada Soraya no Rio de Janeiro, o deputado Gastão no Ceará e tantos outros. Só que eles dizem o seguinte, Sidney, meu Guaraná acabou.
Eu digo, meu amigo, e agora? Ele disse, não, pô, porque o que a gente compra é ruim, aquele tema é diferente, dá teu jeito. E tem outros colegas deputados que a esposa também toma, né? E em Manaus também, por exemplo, uma pessoa que vocês conhecem, ele tá até agora é radialista na Jovem Pan, Massami Mick, me ligou um dia desse, pô, me arruma um Guaraná, eu não tenho Guaraná, o Guaraná que eu tenho não presta. Aí disse, mas eu quero de bastão. Eu digo, eu vou te arrumar um bastão, uma língua do pirarucu. Então, estou ouvindo a Maués, inclusive quero agradecer que está aqui do meu lado, o vereador Paulo Rodrigues, que me arrumou aqui um Guaraná para levar, porque além de consumir muito Guaraná, eu também estou dando Guaraná em Brasília e em Manaus, porque as pessoas lá onde eu malho, na academia em Manaus, que é dentro do condomínio, também os vizinhos pedem, né? Mas aí diz assim, mas a gente não consegue comprar esse Guaraná. E eu estou dizendo aqui para quem eu conheço, olha, põe um número, põe um QR Code, porque eu vou dar essa referência. Mas, brincadeiras à parte, o Guaraná faz uma diferença. O energético mata, para quem não sabe. Seja Red Bull, seja qualquer um outro, isso devia ser proibido. Inclusive, eu falei isso na reforma tributária, que isso sim devia ser tributado, uma tributação maior, né? Mas o Guaraná é uma coisa muito boa. No mais, agradecer a cada um de vocês, a você, Alcinei, pelo belo trabalho que faz, né? Você é uma pessoa que lá atrás acreditou numa coisa que hoje virou moda, né? Mas não é assim que se faz. Você é um estudioso, né? Lhe conheço de longas datas, e que faz um belo trabalho no seu portal, na Folha de Maués, né? E agradecer ao Josimar, que é radialista, é dublê também, né? E que faz também esse trabalho de comunicação no nosso município com o Amazonas na mídia, né? E agradecer a você que nos acompanhou aqui nessa manhã, direto aqui da Avenida Antártica, no município de Maués, e poder ter essa conversa aqui e falar um pouco da política no município de Maués, na política do estado do Amazonas, né? E me colocar à disposição. Eu sei que vocês gostariam de fazer outras perguntas, mas tem muito assunto, né? Temos aí a questão da Amazonas Energia, temos tantas outras questões que estão em pauta, que dizem interesse ao município de Maués e ao restante do estado. Tem a questão do porto da cidade de Maués, mas eu me coloco à disposição, né, para a gente poder fazer, inclusive, de Manaus, de Brasília, de onde eu estiver, um outro bate-papo, um outro de lado. Obrigado, que Deus abençoe a todos nós, uma feliz Páscoa a todos, né, e que a gente possa cada vez mais renascer em Cristo e ter o amor presente nas nossas vidas. Valeu! Obrigado para você que ficou acompanhando o nosso bom dia e fique acompanhando o site Folha de Maués com mais informações no decorrer da nossa programação.